O motivo dessa apresentação é cumprir com uma agenda que eu havia definido para a semana anterior e na qual eu falaria sobre a teoria de previsão, sobre a cláusula de resolução por onerosidade excessiva e o cenário de pandemia do Covid-19. E sobre esses dois contextos, fazer uma abordagem à luz da análise econômica do direito para, de forma empírica, nós avaliarmos se a adoção de um desses dois mecanismos que tem por finalidade a revisão contratual são mais ou menos eficientes do ponto de vista econômico. Mas, para que nós possamos falar um pouco melhor disso, é necessário contextualizar. Nós sabemos que os contratos eles são instrumentos de execução da autonomia da vontade, eles se caracterizam por possuir declarações de vontade que convergem para um conteúdo de cunho econômico e que inevitavelmente traz reflexo patrimonial. E as relações contratuais não são relações contemporâneas ou modernas, elas são muito antigas. Estima-se que 12 mil anos atrás já existiam relações contratuais baseadas no escambo entre as sociedades comunais primitivas que atuavam no sistema de cooperação entre si. Em um determinado momento da complexificação dessa organização social, passou-se a utilizar não mais a substituição de bens por outros, sejam eles homogêneos ou heterogêneos, mas a substituição de bens por metais, pedras preciosas. E aí você começou a ter o início do processo de circulação de riquezas. A primeira demonstração acerca da existência do fortuito externo veio com o Código de Hammurabi, 2000 e poucos anos antes de Cristo, salvo engano. Pela disposição do Código de Hammurabi, era permitido ao devedor de uma obrigação que tivesse garantido pagar a sua dívida com base na sua produção agrícola e no ano em que fosse fazer a colheita, essa produção fosse comprometida por algum fortuito externo, fogo, enchente, geada, neve, fenômenos da natureza, ele ficaria desobrigado a cumprir com essa obrigação naquele ano e pagaria a sua obrigação no ano subsequente, com a nova colheita, sem responder pelos juros. É como se, naquele tempo, já se tivesse a ideia de que você não pode imputar ao indivíduo a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação se essa obrigação deixou de ser cumprida por um fato alheio à vontade do devedor. No Império Romano, isso não acontecia dessa maneira. Então, se você não honrasse a obrigação, acontecia de do seu corpo ser dividido em tantas partes quanto fossem os seus credores, em um outro momento da evolução do direito romano. Passou-se não mais a penalizar o devedor, mas subtrair-lhe a liberdade e ele pagar com a liberdade dele durante algum tempo a dívida que ele havia contraído, então ele deixava de ser cidadão, se tornava escravo, e no terceiro momento, não mais a sua liberdade, mas o acervo patrimonial que ele possuía passou a responder pelas obrigações contraídas. Somente na Idade Média, o Instituto da Teoria de Previsão é que voltou a ser ventilado e passou a ser adotado. Quando você utiliza, eu preciso fazer só uma observação, que não se confunda a cláusula rebus sic stantibus com a teoria de previsão, porque a cláusula rebus sic stantibus nada mais é do que observar que o negócio tem que ser mantido na forma como ele originalmente foi pactuado. Então, se existir distorções na relação contratual, há necessidade de fazer a revisão. A teoria de previsão, ela se coloca como um mecanismo eficiente para que você não seja imbuído ou compelido a pagar as consequências jurídicas da execução da obrigação, na eventualidade de você, por algum motivo ali à sua vontade, não conseguir satisfazer a obrigação no tempo, no lugar e no modo originalmente previsto. Em sentido paralelo, melhor dizendo, diametralmente oposto não, nós temos o Instituto da cláusula de resolução contratual por onerosidade excessiva. Essa mesma cláusula está prevista lá nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, autoriza o devedor a pedir a repactuação das suas obrigações na eventualidade de verificar que a obrigação originariamente assumida, por outras circunstâncias, também acabou se tornando demasiadamente onerosa para que ele cumpra. E aí, é necessário nós identificarmos uma coisa. O que vem ser a onerosidade excessiva?
nada mais é do que você suportar um ônus no cumprimento da obrigação acima daquilo que originalmente foi pactuado, de tal modo que você acaba comprometendo de uma maneira substancial e expressiva os seus recursos financeiros para satisfazer aquela obrigação. Nós temos um entendimento comum, isso vem oriundo do sistema financeiro de habitação, de que um indivíduo não pode comprometer mais de 30% dos seus ganhos para satisfazer obrigações contraídas com parcelamentos, com empréstimos, coisas dessa natureza. Isso não é bem uma verdade. Tá? Mas o fato é que essa linha de 30% de comprometimento deriva de um estudo econômico, que serve de lastro para pontuar a medida exata do nível de comprometimento que você vai ter ou vai poder assumir na eventualidade de você ter obrigações que vencem no futuro, ou na eventualidade de você assumir um empréstimo, ter que pagar esse empréstimo mais adiante, coisa que valha. O fato é que, à medida em que você impõe a sua obrigação uma dilação de tempo cada vez maior para satisfazê-la, maior é o risco de você, no curso do cumprimento dessa obrigação, se ver impossibilitado de cumprir essa obrigação. Muito que bem. O nosso Código Civil, no artigo 317, ele diz expressamente que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. O que isso quer dizer? Por algum motivo, alheio à minha vontade, aquela obrigação que originalmente eu estava satisfazendo, eu não posso mais. Vamos supor que eu estou fazendo tratamento de saúde, que surgiu no curso de um cumprimento regular de uma obrigação. E esse tratamento de saúde contraí um vírus, né? E fiquei com sequelas. Preciso tratar dessas sequelas. O tratamento dessas sequelas elas vão implicar no aumento de custos que eu tenho dentro da minha dotação orçamentária, da minha receita doméstica. E isso vai acabar impactando de forma negativa na satisfação daquela obrigação anteriormente pactuada. O que eu posso fazer? Me recorrer desse dispositivo e requerer que o contrato seja adequado e as prestações que eu assumi também sejam ajustadas, de modo que eu possa satisfazer essas obrigações sem comprometer a minha subsistência. Né? Muito bem. Lá no artigo 393, e aí é importante nós atentarmos para isso, ao passo em que o 317 está situado na topografia do Código Civil Brasileiro, que trata do objeto de pagamento e sua prova, eu estou dizendo neste dispositivo que na eventualidade de eu não poder mais satisfazer o pagamento na forma originalmente pactuada, que eu posso pedir a revisão desse negócio, de modo a que eu possa satisfazer o pagamento dentro das minhas possibilidades, de preferência na forma originalmente estabelecida. E se isso me for possível, tanto melhor, porque com isso eu consigo honrar o contrato e aí sim, com muita razão, permitir que o negócio seja preservado por conta de um ajuste que se faz no decorrer da relação contratual. Lembrando que esses eventos, no caso o fortuito externo, é fenômeno que se manifesta e age de maneira exógena à relação contratual e interfere no cumprimento dessa obrigação. No artigo 393, e aí observe, nós vamos estar lidando com a parte do Código Civil Brasileiro que trata do inadimplemento. Lá no 317 eu tenho a figura do pagamento. Né? Se eu estou pagando regularmente e corro o risco de não fazê-lo na forma originalmente estabelecida, posso pleitear a revisão do negócio para garantir esse pagamento. Mas, se eventualmente eu não puder pagar, isso me acaba gerando o inadimplemento. Aí você vai observar que pela redação do artigo 389, e conforme fala o nosso querido professor Nelson Rosenval, eu vou responder pelas consequências jurídicas de inadimplemento. E essas consequências jurídicas estão sim inseridas na redação do artigo 389 do Código Civil Brasileiro, que prevê, né, entre outros, né, vou responder por perdas e danos, juros de atualização monetária, né, e honorários do advogado, se a exigência dessa obrigação se der através da cobrança extrajudicial ou judicial motivada ou ajuizada pela pessoa do advogado. O 393, que está dentro também dessa região do Código Civil Brasileiro, ele vem dizer que eu não vou responder pelo que está no 389 se eu conseguir demonstrar, né,
se eu conseguir me excusar dessa obrigação, demonstrando que fui vítima de causa fortuita ou força maior. Agora observe, e aí vamos entrar numa questão chamada teoria do risco-proveito. No campo da responsabilidade civil, e aqui no 389 você tem um indicador dessa responsabilidade, o que você observa? Nós temos a figura do que nós chamamos de teoria do risco-proveito. Determinadas atividades, determinadas atribuições, elas oferecem uma certa margem de risco. Mas você assume esse risco porque os retornos que esse risco traz para você são muito maiores, são mais vantajosos. É a teoria dos grandes números. Se você perde 100 no risco da tua atividade, por outro lado você ganha 1000. Então compensa você perder 100 para ganhar 1000. Certo? Muito bem. Na teoria do risco-proveito, se a minha atividade ela é uma atividade que, pela sua natureza, ela oferece riscos, e o fortuito que se apresentar for um fortuito interno, ou seja, o risco próprio da minha atividade, eu não posso me excusar a responder pelas consequências jurídicas do meu inadimplemento. Então, somente se esse fortuito for um fortuito externo. Prova disso é que, em termos de relação de trabalho, recentemente o STF decidiu, por conta da pandemia, de que os empregados que porventura forem acometidos de Covid-19 em função das suas atividades frente ao empregador, poderão fazer uso dessa situação para exigir a responsabilidade do empregador. Aí sim existe. Não que isso seja de aplicação automática, como bem falou o doutor Alberto Dantas numa explicação excelente que ele apresentou certo dia nas redes sociais. Mas você tem que fazer prova do nexo, né, de que foi por conta da atividade que aquele funcionário estava desenvolvendo, no ambiente que ele estava trabalhando, que ele adquiriu aquilo ali. Portanto, a responsabilidade passa a ser da pessoa, do empregador. Aí você tem a figura do fortuito interno, você não tem como se excusar de cumprir para a obrigação. Mas se sendo o fortuito externo, aí com muito mais razão você pode dizer, porque o fortuito externo nada mais é do que o risco que você sofre por fatores alheios à sua atividade, alheios ao seu conhecimento, ou até mesmo, sendo de seu conhecimento, impossível de evitar. E aí você tem a figura do caso fortuito, quando você não tem capacidade de previsão e, portanto, não tem como evitar, e você tem a força maior, você tem até capacidade de previsão, mas se acontecer, você não tem como evitar, porque a força daquele evento é superior à sua capacidade de resistir. Tudo bem? Se nós fizermos, então, uma leitura desses dois contextos, né? A cláusula de exoneração, a cláusula de resolução do contrato por força de onerosidade excessiva, que também autoriza, antes da resolução ser declarada, a possibilidade de revisar as cláusulas ou as obrigações inicialmente constituídas, certo? E da aplicação da teoria da imprevisão, como é que nós vamos analisar isso do ponto de vista de eficiência econômica? Bom, de antemão, são dois institutos que, pela sua natureza e finalidade, são eficientes, porque eles geram maior benefício a um menor custo. E isso é plausível. Por quê? Porque a finalidade dessa norma nada mais é do que afastar do campo de responsabilidade do devedor responder por atraso e, por consequência, prejuízos causados ao credor por algo que ele não deu causa. Em relação à onerosidade excessiva, você também tem um fenômeno exógeno que se manifesta no curso da relação contratual. O sujeito assumiu uma obrigação 2 anos atrás, tempo em que ele possuía um emprego ou exercia alguma atividade remunerada, que lhe trazia uma receita quase fixa por mês, e aí, em determinado momento, aquela fonte de recursos se alterou, deixou de existir, foi minimizada, e ele não consegue mais honrar o compromisso na forma originalmente pactuada. Aquela obrigação que antes era possível de ser satisfeita por ele, tornou-se não possível de ser satisfeita. Não estou dizendo impossível, estou dizendo não possível de ser satisfeita. Em que medida? Na medida em que agora ela se tornou demasiadamente onerosa para ele. O que cabe a ele nesse momento agora aqui da relação contratual? Pedir que as cláusulas originariamente pactuadas no negócio sejam revistas, sob pena de causar a ele um prejuízo que ele não deseja, né? Ou acabar, por fim, tornando inexequível a obrigação, o credor vai ficar no prejuízo, o devedor não vai ter com que pagar. E aí, a melhor solução num sistema de perdas desse daí, né, um sistema de trocas desse, é exatamente o quê? Um trade-off, né, melhor dizendo.
é ajustar a obrigação para que as partes saiam satisfeitas, porque aí você tem uma outra questão de fundo, que é a função social do contrato. Presume-se que o contrato atende a sua função social quando as partes que celebram o negócio saem satisfeitas da relação contratual. Isso quer dizer que entre a celebração e a conclusão do negócio, o contrato ele tem que se manifestar e tem que satisfazer as partes do início ao fim. Se no curso de um contrato de trato sucessivo, uma das partes se vê às voltas com a impossibilidade de dar sequência à sua obrigação, tanto melhor para o contrato, para a relação contratual, que seja dado seja feito um ajuste naquela relação para permitir que as partes possam satisfazer os seus compromissos naquela relação contratual. Então aí você tem a questão de fundo de função social do contrato. Na teoria da imprevisão, o contrato vem sendo cumprido regularmente. Um fortuito se manifesta na relação contratual e impede o devedor de cumprir aquela obrigação. Você vai dizer, mas qual a diferença de um para o outro? Pô, uma questão muito simples. Eu não preciso, no que diz respeito à aplicação da cláusula de resolução por onerosidade excessiva, ter sido vítima de um fortuito, nem de uma força maior. Eu posso simplesmente, pelas circunstâncias normais da vida, ter deixado de receber uma receita que eu tinha em virtude de um serviço que eu prestava, de um produto que eu vendia, de uma atividade que eu exercia, e me ver às voltas diante de uma impossibilidade de fazê-lo. Diferentemente de quem invoca a teoria da imprevisão em seu favor. Eu vou citar aqui um caso interessante, e aí eu vou começar a mencionar decisões que vêm se manifestando nesse sentido. Em 1999, estávamos aí, salvo engano, no final do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, enfim, não me falha a memória, mas o fato é que eu me lembro exatamente de que no dia 6 de janeiro de 1999, o então presidente do Banco Central, Francisco Lopes, salvo engano, ele, por uma questão de política econômica, liberou a banda de flutuação do dólar. Por que ele fez isso? Da implantação do Plano Real, em julho de 1994, salvo engano, até aquela data, até 99, janeiro de 99, houve uma paridade entre o valor da moeda nacional e o dólar. Então, a relação do dólar para o real era de 1 para 1. Depois foi ajustando 1,09, 1,11, 1,20. E exatamente no dia 9 de janeiro, o dólar estava a 1,21, salvo engano, e houve essa liberação. Imediatamente os mercados começaram a especular o valor da moeda, né? O real sofreu uma desvalorização muito grande, questão de 30 dias, menos até, o dólar já estava o dobro do valor da nossa moeda, era uma unidade de dólar, veio 2 unidades de real, e isso gerou um problema para um grupo de consumidores no nosso mercado, que eram pessoas que tinham feito financiamento para a compra de veículos através de contratos que permitiam a indexação do valor da parcela com base na flutuação do dólar, que eram os contratos de arrendamento mercantil, que foram utilizados para, como mecanismo para facilitar o acesso das pessoas aos veículos. Por quê? Porque uma vez que a fixação com base no dólar, o valor era muito pequeno que estava sendo controlado pelo governo, era um controle artificial, então valia muito mais a pena você ter praticamente o contrato com o valor das parcelas não alterável para poder comprar um carro com 36 parcelas, 48 parcelas praticamente sem juros, ou seja, comprar um carro com parcelas fixas. Só que em 99 isso deixou de ser realidade e aí o valor do contrato, o saldo devedor do contrato, que era fixado com base no dólar, hipoteticamente era 10 mil reais, passou a valer 20. Então o sujeito foi dormir com uma dívida de 10 mil e acordou com uma dívida de 20 mil reais. Boa parte desses consumidores ingressaram com ação em juízo pedindo que fosse aplicada a teoria da imprevisão à relação contratual. E o STJ negou a aplicação. Por quê? Com mais um simples argumento. A teoria de previsão se dá quando você não tem capacidade de prever ou evitar o que está por acontecer, o que acontece de uma forma inesperada. Mas na questão do contrato de leasing, em que pese o dólar ter sofrido essa mudança política, de política econômica, e deixar de ser mantido em valor paritário com o real, você escolheu o contrato que queria firmar, escolheu o bem que você queria adquirir, escolheu o valor das parcelas que queria pagar, então você não pode alegar imprevisão. E aí as pretensões que foram deduzidas em juízo com base nesse argumento não tiveram acolhimento. Foi acolhido sim uma outra teoria, que foi uma outra tese, melhor dizendo, que foi aplicada na época por um advogado de São Paulo, de que o leasing era um contrato em que você tinha
a locação como sendo o objeto principal do contrato, subsidiariamente você tinha, ao final desse contrato de locação, a opção de comprar o bem. Como as pessoas estavam diluindo no corpo das parcelas pagas regularmente a título de aluguel, né, a título de locação, por esse bem, elas deixaram de ter, ao final do contrato, a opção de devolver o bem. Então, isso ficou como uma caracterização de contrato de compra e venda a prazo. E se era um contrato de compra e venda a prazo, você não podia adotar como indexador o dólar, porque o dólar só pode ser negociado, só pode ser estabelecido em contrato aqui no Brasil em um único instrumento contratual, que é o leasing, por expressa previsão legal. Em homenagem ao princípio do nominalismo, todo contrato em moeda nacional, ele é obrigado, todo contrato celebrado no Brasil, ele é obrigado a ser feito em real, né, a nossa moeda corrente, tá certo? E essas pessoas que fizeram esse contrato, então, conseguiram demonstrar que houve uma desnaturação do contrato de leasing para o contrato de compra e venda a prazo. O leasing, na verdade, era um contrato de compra e venda a prazo. E aí conseguiram revisar a cláusula contratual, com base no Código de Defesa do Consumidor, para tornar o índice de correção do valor da parcela um índice mais benéfico. E aí utilizou-se como parâmetro, na ocasião, que o índice correto fosse exatamente do último dia em que houve a manutenção do dólar quase paritário com o real. E aí isso gerou a edição da súmula 263 pela STJ em 2004, mas 2 anos depois o STJ editou a súmula 293 e disse que o que estava na 263 não era exatamente aquilo e pronto. Né? O que antigamente na 263 dizia que era a desnaturação do contrato, na 293 passou a não ser mais desnaturação do contrato. Houve um novo entendimento do STJ acerca disso daí, e aí os devedores que estavam com demandas em juízo diante dessa súmula foram obrigados então a suportar o pagamento do saldo devedor, que foi amplificado, melhor dizendo, por conta da mudança de valoração do câmbio. Muito bem. Atualmente nós temos agora uma discussão que gira em torno da pandemia de Covid-19. Né? Muitas pessoas estão deixando de honrar suas obrigações em decorrência de impossibilidades econômicas decorrentes, né, da restrição de circulação de pessoas, da restrição de circulação de bens e serviços, e isso tem trazido para algumas pessoas, especialmente aquelas que dependem da execução de serviços não considerados essenciais, ou do fornecimento de bens não considerados essenciais, né, uma impossibilidade de gerar receita e com isso honrar seus compromissos. Tá certo? E aí fica a análise. Em se tratando de problema que não decorra, melhor dizendo, do risco da atividade, com muito mais razão você pode aplicar ao caso a teoria da imprevisão para requerer o ajuste na sua obrigação, o ajuste na forma de você pagar a obrigação, de modo que você o faça sem ser penalizado, né, pelo fato do não cumprimento na forma originariamente estabelecida. Ou seja, se é para se manter as coisas como elas se encontravam, rebus sic stantibus, né, e tanto melhor, então, aplicar a teoria de previsão como forma de equacionar a minha obrigação e permitir que dependa da venda de bens não essenciais ou da prestação de serviços não essenciais e que nesse momento não tenho receita ou não estou dispondo da mesma receita que dispunha antes do quadro de pandemia ser instaurado, que possa, então, revisar as obrigações inicialmente estabelecidas e, com isso, conseguir honrar as minhas obrigações dentro da minha nova restrição orçamentária, né, que provavelmente deve ter diminuído substancialmente por conta desses fatos hipotéticos que eu acabei de mencionar aqui. Você pode perguntar, mas professor, e da onerosidade excessiva? A depender da situação, se você não foi afetado diretamente pela questão da pandemia. Vamos dizer, por exemplo, que você é um servidor público e recebe lá a sua remuneração em casa. Mas vamos dizer que por conta da pandemia e da diminuição da arrecadação, o governo, de alguma forma, resolveu reduzir em 25% os seus rendimentos. Você sofreu um impacto de 25% na sua receita. O que você vai fazer? Você vai pedir, então, que seja aplicado a cláusula de resolução por onerosidade excessiva e pedir a revisão das suas obrigações para se adequar à sua nova realidade financeira. Observe, você não está sendo afetado aí pela questão da imprevisão. Você está sendo afetado por um outro fenômeno alheio à vontade das pessoas, chamado fato do príncipe, né? Mas aí, no caso, a medida adotada pelo Estado ela é necessária para que o Estado possa, então, suprir outras urgências, e o servidor que naquela eventualidade tiver sua receita resumida, obviamente não vai ter mais condição de pagar aquela obrigação na forma originariamente estabelecida, porque naquele momento
além de ter sofrido o revés da medida econômica adotada pelo governo para mitigar impactos maiores no seu caixa, né, na sua receita, e resolver reduzir o valor do salário do servidor, você vai ter um argumento agora para pedir o reajuste dessa parcela para que você garanta o pagamento sem ser penalizado, conforme preceitua o artigo 389. Então, em termos econômicos, a depender do ponto do local onde você se encontra dentro da obrigação contratual, como devedor, se você é o devedor que, para honrar sua obrigação, depende de receita que advém de serviço não essencial ou de bens não essenciais, e agora sente, né, a dificuldade de manter as suas obrigações como você mantinha anteriormente, com muito mais razão, existe aí o que nós chamamos de fortuito externo, e você pode fazer uso do artigo 317 para pedir uma revisão dos negócios que você insetou antes da configuração desse cenário de pandemia. Mas para você que não depende especificamente dessa hipótese, se encontra em um outro local, né, dentro do sistema econômico, você tem rendimentos regulares, você presta serviços essenciais, você vende bens essenciais, e talvez, hipoteticamente, não esteja tendo a mesma demanda que você tinha anteriormente, talvez tenha diminuído, isso tenha lhe afetado, aí observe. Nesse caso, no meu salvo melhor juízo, não há que se falar em uma teoria de previsão, porque, em regra, você não deixou de prestar o seu serviço nem de vender os seus bens. Pode ter acontecido aí uma situação desconhecida, que as pessoas pararam de demandar o seu serviço ou pararam de demandar o seu produto para priorizar um outro produto mais barato, mais em conta, um serviço mais barato, mais em conta, por isso você, enquanto não consegue ajustar essa sua realidade, você sofre esse revés. Não é pelo fato de você ter sofrido restrição, mas sim por uma questão de demanda. Aí eu entendo que o problema todo ele repousa no que nós chamamos de cláusula por onerosidade excessiva. Vai pedir a revisão do negócio porque você não tem mais condição de honrar o compromisso na forma originalmente estabelecida, apesar de você dispor de algum recurso para poder satisfazer aquela obrigação. Eu espero de alguma forma ter contribuído aí para o esclarecimento. O propósito dessa minha fala, mais do que explicar, é também suscitar a discussão. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fica aí no YouTube, você pode fazer aí o seu comentário e eu me disponho a responder com muita satisfação. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos aí saúde, melhoras e até um próximo encontro.